Olá pessoal, tudo bem? Obrigado mais uma vez por estar comigo no meu canal e que possamos caminhar um pouco mais na busca pelo conhecimento. Eu convido você também que não é inscrito no canal e está vendo ele agora, que possa fazer sua inscrição e aí, acionar o sininho para que todas as vezes que vier um vídeo novo, você receba ele e possa também compartilhá-lo. Bom, também convido a você, já que o canal ele tem uma obrigação, que eu quero que ele seja um pouco mais democrático, então eu gostaria que você pudesse participar do mesmo, trazendo assuntos para que nós possamos comentar e debater aqui no canal. Na hora de fazer o seu comentário, deixe também o seu assunto, que eu vou fazer questão de estudá-lo de forma científica e nós trazermos também aqui um debate, tá certo? Bom, hoje nós vamos falar sobre um resultado de uma pesquisa que eu fiz nesse período de coronavírus, que nós estamos passando, de pandemia. Nossa Deus, que período complicado, isolamento social. Eu fiz uma pesquisa para compreender como que os profissionais de educação estão se portando diante desse momento. A pesquisa foi feita durante o período de 12 a 22 de junho, portanto, um período na qual as pessoas estavam realmente ali mais isoladas. Não retrata esse momento de agora, porque agora nós já estamos debatendo a reabertura em alguns estados das escolas, ainda que o processo de coronavírus, o controle mesmo da pandemia, não tenha ocorrido, mas há alguns estados debatendo o seu retorno às aulas. Bom, eu vou explicar aqui como que a pesquisa foi feita, para depois entrar no seu resultado, para compreendermos melhor o que isso significa e como cada escola, como cada profissional trabalhou nesse momento. A pesquisa foi feita de forma, usei um processo chamado bola de neve. Como que esse processo funciona? Fiz um questionário. Esse questionário foi postado em vários locais de trabalhos, na realidade, em grupos de trabalhos da educação, e pedidos a essas pessoas, foi feito um pedido para que essas pessoas que também recebessem o questionário postassem em seus locais de trabalho, de forma que outras pessoas também pudessem respondê-lo. Então esse questionário circulou, de certa forma, pelo país todo. E foram feitas algumas respostas que agora eu passo a fornecer a vocês os dados. Bom, analisando os dados que nós temos obtidos, nós podemos observar o seguinte. Primeiro momento, nesse momento do isolamento que eu falei aqui, de 12 a 22 de junho, o maior número de trabalhadores em educação que respondeu o questionário são do sexo feminino. Isso deu 89,2%. Esse número, na realidade, ele se faz ser verdadeiro porque a grande maioria dos trabalhadores e trabalhadoras na educação, principalmente quem respondeu foram trabalhadores que trabalham na área do maternal 1 até o ensino médio, são realmente do sexo feminino. Então ele condiz com a realidade no qual está inserida a educação. Aí nós fizemos umas perguntas também com relação ao gênero, porque gostaríamos de saber como que a questão gênero ela interfere ou não no processo educacional. Aqui há de se fazer uma ressalva. Segundo Giddens, sexo e gênero não são a mesma coisa dentro das ciências sociais. Sexo é masculino e feminino, mas gênero, na construção do gênero, ela se dá de forma identitária no local onde a pessoa está, na sociedade onde a pessoa está vivendo. Então, nesse caso, você pode ter um sexo e um gênero diferente, ou pode ter o sexo e o gênero idêntico, nesse caso. Bom, a questão do gênero, o que nós observamos é que a maioria se identificou como sendo heterossexuais. Porém, houve um número também que se identificou como sendo bissexuais, transexuais ou de outros gêneros. Para nós, nesse caso, nós não abrimos para que fosse explicado quais são esses outros gêneros, porque não houve uma necessidade
para a pesquisa em si. Mas queríamos saber se essa questão de gênero, se ela, na realidade, influencia positivamente, negativamente ou não influencia no processo de trabalho dentro da área da educação. Para a maioria, não. A questão de gênero, ela não vai ter influência nenhuma dentro da questão de trabalho na área da educação. Porém, para 1,2%, ou seja, uma pequena parte, mas há uma parte aí que diz que o gênero realmente ele vai ter uma influência negativa. Então, há sim um processo de influência negativa, pode ser considerado talvez por alguns pequeno, mas existe, na realidade, uma influência negativa na questão de gênero dentro da questão do trabalho na educação. Bom, essa variável ela tem também uma influência positiva, até positiva, para 16,2%. A questão de gênero pode até influenciar positivamente, dependendo, né, do trabalho que a pessoa vai prestar dentro da área da educação, pode influenciar positivamente. Bom, aí nós observamos a questão raça. Será que a questão raça influencia positivamente, negativamente ou não influencia dentro da questão de trabalho na educação? Aí há uma situação bem interessante. Se, na questão de gênero, 1,2% responderam que há uma influência negativa, já na questão raça, esse número sobe para 2,9%, que diz que a questão raça ela tem uma influência negativa dentro do trabalho na educação. Isso quer dizer que a variável raça pode ter um peso mais de 2 vezes em relação à variável gênero negativamente na relação de trabalho na educação. Para a maioria, né, a questão raça não influencia e para um certo número pode ser até positivo, 7,1% pode ser até positivo essa situação da raça na questão de trabalho. Bom, a maioria dos entrevistados eram professores, então estavam dentro da sala de aula e não puderam responder algumas situações com relação ao material didático fornecido também para os alunos no momento pré-isolamento e no momento do isolamento. Nós fizemos essa comparação também. Então é o seguinte, a maioria dos professores no início do ano letivo estavam trabalhando. O que quer dizer ano letivo? O ano letivo é diferente do ano regular. O ano regular é esse nosso, que nós começamos em janeiro e vamos aí até o dia 31 de dezembro. Porém, o ano letivo é quando inicia as aulas até o período que as aulas terminam, né, nas escolas, sejam elas estaduais ou municipais e também, né, dentro das escolas privadas. Bom, o ano letivo, na realidade, ele é diferente do ano regular. Ele nem sempre segue o mesmo calendário, ainda que esteja contido nesse calendário do ano regular. Bom, a maioria estava trabalhando, mas tinha 7,2% que estavam de greve. A greve também, na realidade, é justificada na sua resposta, porque nesse período da greve, os professores do estado de Minas Gerais haviam iniciado uma greve bem no início do ano letivo. Então, havia um número de professores que estavam em greve, outros afastados e outros também estavam em férias, quer dizer, seja prêmio ou de outros tipos de férias. Bom, a maioria dos entrevistados, 70 e poucos por cento, responderam que lecionam nas escolas públicas. 3 e poucos por cento responderam que trabalham na escola pública e na escola privada. E 23% trabalham somente na escola privada. Isso nos dá também a possibilidade de termos uma visão maior do que estava acontecendo dentro desse universo, escola pública e escola privada, já que os que responderam trabalham também até nas duas instituições. Bom, para 70,4% no início do ano letivo, ou seja, pré-pandemia, para 70,4% dos que responderam, a sua turma estava em busca do conhecimento.
ou seja, estava ativa ali, buscando conhecimento, estando ativas dentro das salas de aula, querendo ter conhecimento. Porém, né, esse número vai cair assim que entra o processo de isolamento social, cai para 45,4%. Ou seja, há aí uma perda na qualidade da educação assim que entra o período de isolamento social e os alunos, né, passam a não mais ir para a escola física, nesse caso. Bom, durante a pandemia, então, houve aí, nesse caso aí, uma perda na qualidade da educação, tá certo? O envolvimento dos alunos com o processo de aprendizagem na realidade. Bom, dessa desmotivação, ela sobe, né, durante esse período de isolamento social, que eram de 11,3% que estavam desmotivados no período pré-isolamento, ou seja, antes do isolamento, 11,3% dos alunos, eles não queriam, né, não tinham motivação para aprender, não queriam, estavam envolvidos ali de algum processo do aprendizado. Esse número, na realidade, ele sobe depois para 32%. Ou seja, ele triplica o número de alunos que se desmotivam a buscar conhecimento, que se desmotivam, de alguma forma, a estar envolvido com o processo de aprendizagem. Nós temos que lembrar aqui que as escolas privadas, nesse momento, mesmo com o isolamento, começaram a lecionar através de aulas remotas, através, né, de outras formas, eles começaram a ter suas aulas. Porém, as escolas públicas pararam por um período de tempo e depois que reiniciaram o seu processo, né, para começar a lecionar também para os seus alunos. Ou seja, houve aí também uma parada nesse princípio lá do coronavírus, lá bem no início do momento de isolamento social, tá certo? Com relação ao material didático, houve uma situação bem interessante. No começo, ou seja, no momento pré-isolamento, no caso aí, a qualidade dos materiais didáticos eram considerados até razoáveis. 55% dizia que precisava de ter um certo complemento, mas estava ali o material didático. Esse processo, na realidade, há uma piora no material didático, também fornecido, porque depois a maioria dos entrevistados vai dizer que o material didático piora. Então, ele não somente não precisa só de haver uma certo de haver um complemento, né, como foi falado aqui, porém, o material didático passa a não atender mais os interesses dos alunos, nesse caso. A expectativa de volta às aulas, né, que foi também colocado que foi perguntado, ele vai dizer o seguinte, que a maioria, na realidade, estava otimista com o retorno à educação, ou seja, 49% estavam otimistas com o retorno à educação, e 42% estavam pessimistas em relação ao retorno às aulas. Porém, esse dado também é interessante, porque mesmo estando otimista com relação às aulas, para a maioria, ou seja, 44%, nada vai mudar na educação. Não haverá, os profissionais de educação não acreditam nessa mudança entre escolas, na atuação da escola pública e a privada. Para 32,5%, ambas as escolas públicas e privadas teriam uma melhoria na educação. Mas para 21,3%, acredito que as escolas públicas terão uma piora na educação e as escolas privadas uma melhora, ou seja, aumentar o poço entre as duas. E 2,1%, quer dizer, apenas 2,1%, que é um número, né, ali também considerado pequeno, acreditava que as escolas públicas irão melhorar e as escolas privadas iriam piorar. Ou seja, um número muito pequeno que acredita nessa possibilidade de que o poço entre escola pública e privada iriam, né, diminuir, né, ou irá diminuir com o retorno às aulas na realidade. Bom, eu quis trazer essa pesquisa. Ela, como eu disse, ela já está também disponível, né, dentro do 4º CONEP, quer dizer, foi um congresso de educação, nacional de educação que houve, e ela foi apresentada o resultado dessa pesquisa,
E também o nick dela depois será colocado para que vocês possam acompanhar o resultado, né, e ver com seus olhos o que é a educação nesse período de coronavírus e como também se porta a expectativa com retorno às aulas. Bom, era somente isso. Até mais. Faça sua inscrição e também nos dê aí o prazer de ter a sua presença conosco. Tá certo? Até a próxima.